Fala pessoal, tributação de imposto de renda da pessoa física. Agora eu vou entrar, na verdade, um verdadeiro curso de tributação para tributarista de pessoa física. São agora conceitos um pouco mais técnicos. Eu não vi esses conceitos aí nos cursos de imposto de renda da pessoa física, mas é importantíssimo porque a ideia é falar do mecanismo e não de regrinha. Então eu quero passar mecanismo para o tributarista entender o mecanismo. Quando ele olha a declaração, olha a lei, ele vai entender onde aquela informação, por que daquela informação está construída daquele jeito. Então vamos para a lousa aqui, eu vou tentar explicar com calma o mecanismo de tributação de pessoas físicas. Eu separei aqui, eu vou relembrar o conceito que rendimento é todo ganho considerado isoladamente, ou seja, no ano calendário de 2023, a pessoa física tem diversos rendimentos. Então a gente tem que considerar cada rendimento isoladamente para a gente classificar em alguma dessas classificações que eu vou colocar aqui. Tem a forma de tributação e o regime de tributação. Primeira forma de tributação e regime de tributação. Tem duas formas de tributação, a tributação por antecipação e a tributação definitiva. A declaração de ajuste, ela se refere à tributação por antecipação, que ela entra no regime que são as regras da tributação anual, ou seja, tudo que a pessoa física recebeu durante o ano é declarado e tem o ajuste anual, a declaração de ajuste anual, entra nos cálculos. Então, a forma de tributação por antecipação, ou seja, ele recebeu, a fonte já retém e recolhe o rendimento, antecipando aquele rendimento que se faz o ajuste anual, é uma forma de tributação. A outra forma de tributação é a tributação definitiva, ou seja, ela não entra nos cálculos do ajuste anual, na declaração. A tributação definitiva tem dois grupos. Tem o grupo da tributação exclusiva e da tributação definitiva, vamos falar, stricto sensu, né? Tributação definitiva, lato sensu é a forma. E de acordo com as regras, a gente coloca ou no grupo da exclusiva ou no grupo da definitiva. Importante em relação à tributação definitiva que ocorre em um único momento, ou seja, o cálculo é feito de forma isolada. A pessoa física, ela vendeu um imóvel, ganho de capital, por exemplo, ela tem que recolher o imposto de renda em relação a esse ganho e pronto, morreu. Não entra esse ganho de capital, não entra no ajuste, nos cálculos dos ajustes. Então é importante entender que a forma de tributação ou entra no ajuste, que é essa primeira forma aqui, ou não entra no ajuste, que é definitiva. Já se tributa ali e morre o imposto. A pessoa não deve mais nada, não tem que fazer ajuste depois. No entanto, ela declara também todos os rendimentos que ela teve que se enquadram na tributação definitiva, tanto sobre o regime de tributação exclusiva quanto o regime de tributação definitiva. Eu vou mostrar aqui os tipos de rendimento, mas eu vou voltar, é só para ter uma ideia. A gente tem os rendimentos da tributação anual, que são esses, trabalho assalariado, não assalariado, aluguéis e royalties. Tem os rendimentos da tributação exclusiva, por exemplo, o 13º salário, não entra no cálculo do ajuste, é exclusivo na fonte. E tem a tributação definitiva, eu dei o exemplo já anteriormente do ganho de capital, ou seja, são esse grupo dos rendimentos com tributação exclusiva e tributação definitiva não entra nos cálculos do ajuste. Tem também um terceiro grupo, que são os rendimentos isentos e não tributáveis. Como são isentos e não tributáveis, não incide imposto sobre ele. Mas eu vou lembrar que todos esses rendimentos, 1, 2 e 3, eu vou colocar em azul aqui, rendimento 1, que são os rendimentos tributáveis. O rendimento 2, que são os sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. E o rendimento 3, isentos e não tributáveis, todos eles são declarados na declaração de imposto de renda justamente para justificar a evolução patrimonial da pessoa física. Eu, na primeira aula, expliquei que patrimônio é o conjunto de bens e direitos que a pessoa física tem. Se a gente considerar as obrigações, fica o patrimônio líquido. Então, em 1º de janeiro de 2023, ela tem um acervo patrimonial, um conjunto de bens e direitos, acontece os rendimentos e os gastos durante o ano, então, 31 de dezembro, ela tem patrimônio.
Essa evolução a Receita Federal quer saber. Então, apesar de que se entra no ajuste só os rendimentos sobre a tributação anual, voltando aqui, ó, sobre o regime anual, por isso que a gente fala que essa forma de tributação é por antecipação, porque tem ajuste anualmente, só entra no cálculo da declaração esse rendimento. Mas é necessário também se declarar os outros rendimentos, que é a forma de tributação definitiva. Por quê? É um único momento da tributação. Quando ela recebe aquele rendimento, já se faz o cálculo do tributo, já se recolhe, e tem dois grupos, ou é exclusivo, a gente pode usar na fonte, a fonte recolhe, ou definitivo, quando o próprio sujeito passivo tem que recolher. Eu dei o exemplo do 13º aqui, exclusivo na fonte, porque a fonte vai pagar o 13º, a fonte paga, mas retém o imposto de renda e recolhe. E esse imposto de renda e esse rendimento não entra no cálculo da declaração do ajuste anual, mas ele é declarado lá. Mas se a gente, quando eu for ensinar o cálculo, vocês vão ver que eles não entram. Já morreu ali. O que ela recebeu a título de 13º, o regime de tributação é exclusivo. Ou seja, porque já se calcula o tributo e paga e não tem mais... o tributo morreu, a dívida morreu. No caso do ganho de capital, o próprio contribuinte tem que calcular e recolher. Então a gente fala que é a tributação definitiva. Ele vende o imóvel em maio, ele calcula o quanto que ele deve. Ganho de capital é quando a gente tem um bem, vende um bem ou direito por um valor maior que a gente recebeu. Por exemplo, eu tenho um bem que vale 100, vendi por 150, eu tive um ganho de 50, né? Porque valia 100, eu vendi por 150. Sobre esse ganho, que aumentou o meu patrimônio, incide imposto de renda. Que renda a gente é aumento do patrimônio. Então, eu tenho que calcular o imposto de renda em cima desse ganho e eu mesmo recolher. Definitivamente, a partir do momento que eu recolho, esse rendimento não tem mais ajuste, não tem mais nada. Mas eu declaro ele na declaração do imposto de renda. Então, esses são conceitos importantes para a gente entender o regime jurídico de cada rendimento daqui para frente. Para a gente entender que tem duas formas de tributação. Ou por antecipação durante um ano e faz o ajuste, que são os rendimentos que são considerados na declaração, ou tributação definitiva. A partir do momento que eu recolho, em um único momento, eu já calculo o tributo pago e a dívida morre ali. Entendeu? Então, eu vou voltar a falar mais sobre isso. É um vídeo introdutório sobre forma de tributação e regime de tributação, importantíssimo para a gente prosseguir aí e no estudo do imposto de renda. Vou falar sobre os tipos de rendimento, tipos de declaração mais para frente aí. Eu espero vocês nos próximos domingos.